A Fernanda perguntou, professor Klinger, como você avalia o mercado de trabalho na sua área com relação à demanda de problemas versus número de empresas barra profissionais que atuam nessa área específica da geotecnia? Inclusive, essa pergunta vai direto com o que a gente estava conversando na semana passada, na nossa reunião, né? Aí você agora pode explanar para o pessoal aí essa questão. Em relação à pergunta da Fernanda, excelente pergunta também, Fernanda, é o seguinte, vamos pegar o nosso contexto aqui de pandemia e depois a gente explora um pouquinho, né, antes e o pós-pandemia. Eu estou para te falar que eu nunca prestei tanto serviço, tanta consultoria, como desde julho do ano passado para cá. Por quê? Eu não sei se o contato com as empresas ficou mais difícil, eu acredito que não, né? A gente está vivendo aí agora a era digital, então é aquele negócio, se o seu negócio, se a sua empresa não está na internet, você já está fora do mercado. Mas eu nem acredito que seja uma questão de se mostrar. Eu acredito que, baseado no que eu vivi em 2020, o mercado ele está demandando muito profissional da área de geotecnia, da área de estabilidade de taludes, e foi justamente isso que me levou a montar, né, um curso aí baseado em laudos. Por quê? Porque aqui, cidades vizinhas a Viçosa, nós temos algumas cidades como Ponte Nova que exigem um termo de referência para empreendedores que queiram executar lá um loteamento, um condomínio, ou se o camarada simplesmente comprou um terreninho, quer construir, e aquele terreno tem uma encosta, ele precisa provar para a prefeitura que aquela obra vai estar em campo de estabilidade. Então, se ele vai precisar fazer uma estrutura de contenção ou não, ele precisa contratar um profissional, né, um geotécnico ou um geólogo, para atestar aquilo para a prefeitura. Então, o que acontece? Quanto mais a cidade entra em expansão, principalmente nessas cidades onde você tem essa exigência, o que vai acontecer? Você precisa cada vez mais de profissionais. Eu costumo falar que como elaborar, né, um laudo de estabilidade envolve toda a parte de prospecção, de sondagem, e aí, dependendo da região, você já não tem muitas empresas de sondagem. Então, às vezes, leva 2 semanas para te entregarem um laudo SPT, né, um boletim de sondagem SPT. E, às vezes, mais outras 3, 4 semanas para fazer uma bateria de ensaios de laboratório, leva tempo para você fazer essas análises de estabilidade, né? Desde a primeira precificação, o primeiro orçamento, passar valores para cliente, até terminar esse laudo, nós estamos falando aí, né, muitas vezes de um mês e meio. Então, não tem profissional para fazer isso tudo. Eu conheço, tem até inclusive ex-alunas minhas que trabalham no departamento de obras de prefeituras aqui dessas cidades vizinhas, e elas falam, ó, a gente precisa muito de treinamentos, a gente precisa realmente de profissionais habilitados, porque o que chega para nós aqui, o que chega para a gente avaliar, são laudos que não têm assim, o mínimo do que é exigido em norma. Basicamente, a gente está falando da NBR 11682 de 2009, que inclusive está em revisão, né? O que a norma fala? Que quem pode fazer esses estudos de estabilidade são engenheiros civis geotécnicos e geólogos de engenharia. E aí muita gente me pergunta, professor, eu sou engenheiro de Minas, eu sou engenheiro ambiental, eu não poderia realizar esse trabalho, seria só campo do engenheiro civil e do geólogo com essa especialização em geotecnia? E a resposta que eu dou à luz da norma é a seguinte, ó, infelizmente o que a norma de 2009 traz para a gente é essas duas áreas, né, esses dois profissionais. Só que eu não participei das etapas, das reuniões de revisão da norma, mas eu acredito, tá, posso estar errado, mas eu acredito que a norma vai trazer alguma coisa diferente aí em relação a essas atribuições. Porque, por exemplo, um engenheiro ambiental que fez lá a sua especialização em geotecnia, teoricamente ele seria, né, capaz de fazer esse estudo de estabilidade. Só que quando a norma fala em engenheiro civil geotécnico, ela já
tira esse profissional de campo. Um engenheiro de Minas, por exemplo, se você pega aí um talude rochoso para fazer um estudo de estabilidade, um engenheiro de Minas, né, teoricamente, ele teria um domínio muito maior do que um engenheiro civil. E isso volta naquela questão nossa lá da mecânica das rochas. Uma vez eu estava em uma reunião com alguns engenheiros, tinha uma engenheira de Minas, e a gente naquele papo, né, de como que foi a graduação, se foi mais voltado para uma área, para outra, essa engenheira de Minas falou, ó, lá onde eu estudei, a gente andava sempre com o pessoal da engenharia civil e a gente via que, enquanto o pessoal da engenharia civil tinha muita deficiência, muita dificuldade na mecânica de rochas, a gente não, a gente tinha muita facilidade, só que a gente tinha dificuldade na mecânica dos solos, por conta justamente disso, cada um ser mais focado para uma área. Só que tudo isso envolve geotecnia, né? Então, profissional, Fernanda, está em falta, né? Eu, por exemplo, se eu pegar 4 laudos de estabilidade no mês, basicamente preenche toda a minha carga de trabalho, vai 10 horas tranquilamente, por conta de quê? Às vezes, enquanto você começa a rodar a estabilidade para um empreendimento, está chegando o laudo de sondagem da outra naquela semana, está chegando a bateria de ensaio de laboratório da outra. Então, no final das contas, o volume de trabalho ele é cada vez maior, só que a gente ainda tem essa deficiência, certo? E aí que eu acho que entra muito bem o papel de que as instituições fazem em relação à especialização, né, ao latossenso, justamente nessa área da geotecnia, seja geotecnia de forma geral, seja em estabilidade de talude, seja voltado para a segurança de barragens, que é um treinamento, né, vamos falar assim, é um intensivão, para ver se a gente começa a ter um fluxo maior aí de geotécnicos, independente se seja civil, geólogo, engenheiro de minas, ambiental, para dar conta dessa demanda que nós temos. Inclusive, eu tenho uma orientada, foi minha orientada de monitoria, de iniciação, é monitora minha ainda, né, de mecânica dos solos, ela foi semana passada lá para Paraíba, ela está em João Pessoa, coordenando obra, e ela nem formou ainda, ela está no 9º período e foi para lá por conta de quê? Entraram em contato comigo, até o pessoal da TerraSol Engenharia, não sei se tem alguém aí, o Danilo, eles entraram em contato falando, professor, nós estamos precisando de uma equipe de apoio, porque a gente está com muita obra da Caixa, BNDES, e a gente não está dando conta, a gente está precisando de profissionais aqui em geotecnia para dar suporte. Então, isso lá, né, no norte, lá no nordeste, perdão. Ou seja, o mercado está aí, entra a fundo, né? Quem quer, ou seja, quem corre atrás. Inclusive. Eu acho que, e complementando essa questão do mercado de trabalho, não apenas na área de estabilidade de taludes em si, o que eu percebo na geotecnia é que, de fato, como você falou, está com uma falta muito grande, né, uma lacuna, vamos dizer assim, né, porque, como você falou, né, tem essas questões de ter uma falta muito grande, uma necessidade grande do mercado, né, das prefeituras, nesse caso de estabilidade de taludes, e não apenas nessa área, mas na minha área de comportamento mecânico do solo, semanalmente eu faço reuniões com pessoas de diversos lugares do Brasil. Hoje, mais cedo, foi com uma colega minha, a Semila, lá de Fortaleza, em compactação de aterro. Ontem foi com o Leandro sobre ensaio de laboratório lá em São Paulo. Hoje, mais cedo, foi com o Roberto, lá de Santa Catarina, sobre fundações. Então, assim, o mercado está aí, igual você falou, está aí o mercado, né, na geotecnia.